Boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023, o Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas traz uma atividade do eixo temático Pesquisas Farmacêuticas, Toxicológicas e Clínicas. Quero destacar que as atividades educacionais estão organizadas sob 7 eixos temáticos, sendo eles análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, que é a nossa, políticas públicas de saúde e tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades acontecem todas as segundas-feiras ao longo do ano, das 18 às 19h30 horas, e o calendário é divulgado no site cienciasfarmacêuticas.org.br. Sou Leonardo Teixeira, membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e coordenador do Comitê do Eixo Temático de Pesquisas Farmacêuticas. Seria o moderador responsável pela atividade de hoje. O tema Inovação na Saúde da Sangria às Startups será abordado por Francisco Hiroshima, doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com especializações em cirurgia refrativa de lentes de contato, cirurgia refrativa, lentes de contato e farmacologia ocular, pela Universidade Federal de São Paulo, título de especialista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, residência médica em oftalmologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, MEC, e graduação em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também. É pesquisador do CNPq, atuando em grupos de pesquisa nas áreas de bioengenharia ocular e medicamentos oftalmológicos. Possui empresa graduada como startup pela Inova Metrópole, do Instituto Metrópole Digital. Atua como parecerista ad hoc do Departamento de Ciências e Tecnologia do Ministério da Saúde. É pesquisador do Brazilian Ocular Pharmacology and Pharmaceutical Technology Group. É professor adjunto da disciplina de oftalmologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e professor permanente do programa de pós-graduação em biotecnologia da Universidade Potiguar, entre outros diversos cursos que aqui estão. Para finalizar, gostaria ainda de citar que ele é diretor e fundador do Escritório de Inovação da Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, é membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Ocular, ABRAF, e fundador sócio da empresa Ciência Ilustrada Estúdio. É detentor de patentes na área de inovação tecnológica, com vários prêmios, inclusive o prêmio de Jabuti de Literatura, pela Câmara Brasileira de Livros, na categoria de melhor livro de ciências da saúde. E tem participação em várias obras da literatura científica nacional e internacional, como autor, coautor e ilustrador. E ainda, para finalizar, prometo, sócio fundador e atual presidente da Agência de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento Vale Dunas, e também palestrante do TED Fortaleza e TED UNP nos anos 2016 e 2017, que inclusive eu recomendo que todos assistam no canal YouTube, colocando o nome dele como item de busca. Bom, Francisco Hiroshima, eu te passo a palavra e eu confesso que hoje é um dia muito interessante para todos nós, em função dos seus conhecimentos, em função do que você vai abordar para nós aqui como tema, e tenho certeza que nós teremos várias perguntas ao final, então fique à vontade, a palavra é sua. Peço ainda que as perguntas sejam todas colocadas no chat, para que a gente possa, então, realizar e endereçar as perguntas ao final da sua apresentação. Obrigado, Francisco. Boa noite a todos, boa noite, Leonardo. Quero agradecer o convite e a academia por essa honraria que é estar falando por um grupo tão seleto como são os telespectadores desses encontros que a academia faz periodicamente, semanalmente, né? E eu queria perguntar, Leonardo, quanto tempo eu tenho, mais ou menos? Que nós Entre temos também. 50 minutos de apresentação e aí teremos mais 20 minutos de perguntas e respostas. Pronto, então eu vou também deixar aí um tempinho para as startups, duas startups se apresentarem, ok? Perfeito, está Então ótimo. eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só, quando tiver ok, vocês me avisam, tá?
Quando tiver compartilhado, vocês me avisam. Já está. Já Já está, está? só coloque no modo apresentação. Aí, obrigado. Ok? Sim, Então, boa noite. Vocês podem estar estranhando um pouquinho a capa, né? Mas a finalidade é essa mesmo, ou seja, inovação, ela tende a mudar a maneira que a gente encara o mundo. E o título que a gente trouxe para vocês hoje é Inovação na Saúde, da sangria às startups. Então, vocês dão para perceber que a gente vai andar pelo tempo, né? E falando em tempo, a gente tem essa famosa trilogia, né, que é De Volta para o Futuro. E como surgiu essa trilogia? Esse rapaz chamado Bob Gale, ele fez a seguinte pergunta um dia voltando da universidade: se você tivesse nascido na mesma época do seu pai e vocês não soubessem que era pai e filho, será que vocês seriam amigos um do outro, morando na mesma cidade e tendo contato? Foi essa pergunta que ele fez. E ele fez um roteiro que chegou ao ouvido de um rapaz bem famoso chamado Steven Spielberg. E os dois juntos criaram a maior trilogia da década de 80, né, que é De Volta para o Futuro, onde eu já assisti para mais de 50 vezes, e tem o De Volta para o Futuro um, 2 e 3. Muito bem, então a gente vai ter que andar um pouquinho no tempo pegando o DeLorean, que é justamente a máquina do tempo que eles inventaram, que é um carro em que você digita a a data que você quer ir para o passado ou para o futuro. Então, vamos pegar esse DeLorean e vamos chegar ali na antiguidade, né? Ali mais ou menos na época em que viveu uma pessoa muito conhecida da área da saúde, que é Hipócrates, né? Hipócrates foi o primeiro a tirar essa mística da saúde em dizer que as doenças eram causadas por castigo dos deuses, né? Não que isso não tenha desaparecido, mas ele foi o primeiro a perceber que, através de uma metodologia de interrogatório do paciente e também do seu exame meticuloso, você poderia chegar a diagnósticos e tratar doenças. E isso se repetia nos pacientes que apresentavam doenças semelhantes. No entanto, ainda na época de Hipócrates, e ele também aceitava isso, como ainda não se tinha o conhecimento do método científico e de outras coisas como a gente conhece hoje, da existência da microbiologia, da farmacologia, o que é que se acreditava naquela época? Se achava que toda doença era causada por um desequilíbrio em quatro humores que nós temos no organismo. Naquela época, é, ele acreditava que os quatro humores seriam o sangue, a bile amarela, a bile negra e a fleugma, ou a fleuma, né? Então, vou dar um exemplo bem prático para vocês. Se você tivesse com febre, a sua temperatura está elevada e o humor que está relacionado com o fogo, com o calor, é o sangue. Então, eu tenho que tirar o sangue. Então, logo, eu tenho que fazer sangria, não é? Então, daí que vem o termo sangria, retirar o sangue, porque Anaxímenes e Tales de Mileto, antes de Hipócrates, já acreditavam que as doenças eram causadas por esse desequilíbrio. E onde era que era produzido o sangue naquela época que eles acreditavam? Eles achavam que o sangue era produzido no coração e que a bile amarela era produzida no fígado, a bile negra no baço e a fleugma ou a fleuma era produzida no cérebro e no pulmão. Vejam que coisa bem antiga de se pensar, né? Então, se você tinha problema gástrico, provavelmente você estava com problema na bile amarela. Então, você tomava purgantes para vomitar e melhorar, porque você eliminava a bile amarela. Se você tinha problemas no baixo ventre, mas ainda na parte gástrica, você fazia lavagem retal para eliminar o que eles imaginavam também a bile amarela, no entanto, num nível mais inferior. E, por último, aquele paciente que era
triste, depressivo, ele tinha um excesso de bile negra, era o que se acreditava na época. E aí a gente vem com algumas colocações para vocês. De onde vem o termo melancolia? Melano é negro e colia ou cólico vem de vesícula, né? Ou então de intestino. Então, aquela pessoa melancólica é uma pessoa que produz muita bile negra. Veja vocês que a nossa língua portuguesa ela é interferida pela teoria dos quatro humores, lá da época de Hipócrates. E olha que coisa interessante, como se dá o nome daquela pessoa que sempre se acha doente, é justamente a pessoa que é hipocondríaca, né? Então, a pessoa hipocondríaca, de onde vem esse nome? Hipo é abaixo, côndrio é cartilagem do gradil costal. E o que é que está abaixo do gradil costal? O fígado e o baço. Então, eram pessoas que tinham constantemente desequilíbrio na bile amarela e na bile negra. Veja vocês que coisa interessante a etimologia. Mas muito bem, isso evoluiu, né? E nós saímos. Não está passando aqui, deixa eu ver o que é que pode estar acontecendo. Vamos ver. Pronto. Então saímos da época de Hipócrates e na época de Hipócrates até a queda do Império Romano surgiu um, um médico chamado de Galeno. E Galeno foi o cara que mais produziu conhecimento médico desde a época de pós-Hipócrates até a queda do Império Romano. Tudo que a humanidade sabia da medicina vinha de Galeno. E Galeno teve essa grande oportunidade de produzir todo esse conhecimento porque ele era médico dos gladiadores. Então, como não podia se dissecar cadáveres, que se era uma profanação, ele vinha em tempo real nos gladiadores feridos e ele estudava em vivo, né, o paciente dilacerado. Por isso que se reverenciou Galeno durante quase 1.300 anos, como vocês vão ver mais na frente. Então, todo o conhecimento de Galeno, quando cai o Império Romano, vai para as mãos da Igreja Católica. A Igreja Católica fica dominando todo o conhecimento da humanidade, todo o conhecimento da área da saúde. Porém, tinha um detalhe: médico não, padre e monge não poderia pegar em sangue, porque se dizia que o sangue continha o pecado e era impuro o que pegava em sangue. Logo, não poderia se dissecar, nem poderia atender pacientes feridos com sangue. Isso era um absurdo. Mas se falar mal de Galeno naquela época era uma heresia. Você corria o risco de ser queimado na fogueira se contestasse o que Galeno pregou. Muito bem, então, se estava na mão da igreja, a gente entra na Idade Média e a medicina fica onde? A medicina fica nos mosteiros. Os padres ensinavam a medicina para os seus alunos em latim, né, num anfiteatro e lendo os escritos de Galeno. Então, uma medicina atrasada, uma medicina que não poderia ser contestada. No entanto, ela se concentrava nos mosteiros e os médicos eram os monges e os padres. E aí cabe uma pergunta: e quem atendia a população? Quem era que tratava, vamos dizer assim, o povo feudal nessa época? E aí entra uma figura muito conhecida chamado de cirurgião barbeiro. O cirurgião barbeiro era aquele prático itinerante que fazia o quê? Ele fazia sangria, ele fazia aplicação de purgantes, purgativos, lavagem retal, arrancava dente, cortava cabelo, fazia barba, amputava até alguns membros, dependendo da situação, imobilizava membros fraturados. Então, era uma figura que realmente tratava o paciente sem os milindres da medicina monástica que estavam nos castelos. E é tão interessante que até pouco tempo
a associação médica era dita Associação Médica e de Cirurgiões, justamente por tratar os cirurgiões ainda com a pecha de cirurgiões barbeiros. E se vocês olharem nessa ilustração, vocês estão percebendo aí esse postezinho que vocês observam sempre na porta das barbearias. E parece não ser, mas eu vou semanalmente ao barbeiro e eu perguntei ao meu barbeiro: você sabe o que é que significa esse poste? Ele fez: é o poste do barbeiro. Eu digo: isso eu sei, mas eu quero saber o significado disso aí. Ele não sabia. Então, esse poste do barbeiro era o bastão em que o paciente colocava o braço, o cirurgião barbeiro lancetava o vaso para retirar o sangue, tinha bacias de prata que recebia o sangue, ele tinha uma medida para saber a quantidade de sangue que retirar. O vermelho é o sangue arterial, o azul o sangue venoso e o branco eram as ataduras que ele passava no braço do paciente até a hemostasia, ou seja, até o sangue coagular. Como o tecido era uma coisa muito rara naquela época, ele lavava, deixava pendurado no bastão e o vento enrolava a atadura branca no bastão, e daí que vem logo esse bastão do barbeiro é um sinal hipocrático na frente das barbearias, e muita gente desconhece isso. Chegamos na peste negra, mais uma vez as crises impulsionando o homem a inovar, e os médicos daquela época inovaram dentro do possível, né? Essa figura a gente vê muito bem na história da peste negra, onde nessa máscara que parece um pássaro, né? No bico, eles colocavam ervas e bálsamos para não sentir o cheiro putrefato dos pacientes que morriam, porque eles achavam, naquela época, que se pegava a doença pelos maus ares, mais conhecidos como miasmas. Não se tinha conhecimento da microbiologia. Todo mundo fala que a Idade Média era uma idade das trevas, eu discordo completamente, porque foi nessa época que construíram as igrejas, e as igrejas precisavam de trabalhadores para construí las e os trabalhadores eram os devotos, e os devotos precisavam ficar hospedados próximos às igrejas. E daí que vem o nome hospital, que vem de hóspices. Hóspices, do latim, é hospedaria. Então, os hospitais surgiram na Idade Média, né? E por isso que a gente escuta tanto, Leonardo, Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Santa Casas. O que são as Santas Casas? Eram as hospedarias que tinham as freiras como as cuidadoras, e isso fizeram surgir os primeiros hospitais. Chegamos na Idade Moderna, onde ficamos até 1780 com a mesma renda per capita do ano zero. O ano que Cristo nasceu, a renda per capita, quanto se vivia durante um ano no planeta, era uma renda de $100. E até 1780 nós continuávamos vivendo com $100. No entanto, um rapaz chegou aqui em 1550 e pouco, segunda metade do século XVI, Andreas Vesalius, e ele muda a história da medicina, contestando o que Galeno pregava e desafiando a igreja, e desenha o primeiro atlas de anatomia da história da humanidade. E é considerado uma das maiores inovações da história da saúde humana. Então, nesse período, as coisas começam a mudar. Andrés Vesalius, ele dissecava cadáveres, ele pedia aos juízes que não sentenciassem os pacientes à pena de morte no verão, porque o corpo ia durar pouco, e ele solicitava que a pena capital fosse no inverno, para que o corpo durasse mais para ele estudar e dar aulas aos seus estudantes. Galileu Galilei chega nos trazendo o método científico, a invenção do telescópio. Tivemos agora um eclipse recente
Galileu teve comprometimento da visão justamente por ficar olhando pelo seu telescópio para os eclipses que ele foi contemporâneo, e chegamos ao método científico, onde passamos a realmente replicar e saber a origem, a causa das doenças e o que era que ocasionava tudo isso que a gente entende hoje. Chegamos lá na segunda metade do século XVIII, na primeira Revolução Industrial, com o surgimento da máquina a vapor, ou seja, eu, no lugar de ter vários trabalhadores, eu agora esquento uma caldeira e não preciso de tantos trabalhadores para tear tecido. Por isso que o nome foi Revolução, porque ninguém queria perder o emprego. Mas, como eu digo, a inovação nunca veio para diminuir o IDH da humanidade. E evoluímos. Evoluímos para a segunda revolução industrial, na segunda metade do século XIX, com motor a combustão e a luz elétrica. Agora não precisávamos mais esquentar uma caldeira para fazer uma máquina funcionar. Eu apenas ligo um botão, proporcionado por Thomas Edison, né, e Faraday, juntamente com Henry Ford, nos proporcionando isso. A segunda revolução industrial também causou revoltas. Será que era interessante a gente ainda viver andando a cavalo e a charretes? Então, da mesma forma que hoje nós temos uma certa aversão a novas tecnologias, mais na frente a gente vai estar totalmente dependentes dela e dando graças a Deus porque elas surgiram. A gente não vai conseguir se enxergar sem viver com elas. Chegamos na terceira revolução industrial, na década de 60 do século passado, 1960, com o computador, a computação. Agora, eu não preciso ligar o botão para a máquina funcionar, eu programo esse botão para ligar e desligar. Muito bem. Passamos por todas essas revoluções que a gente falou, e tem um destaque bem interessante nessa idade contemporânea que a gente fala, que é uma figura bem controversa e que vai sair o filme dele agora, viu, Leonardo? Em novembro, e eu já indico a todos porque a biografia dele é fantástica e o livro deve ser mais fantástico, né? Napoleão Bonaparte, através de um decreto consular em 1802, no dia 10 de fevereiro, Napoleão Bonaparte obriga os médicos a frequentarem o hospital com a criação e um arremedo da residência médica. Vejam vocês. E por que Napoleão fez isso? Porque ele era bonzinho e ele queria que os pacientes fossem assistidos? Não. Ele queria médicos bem preparados para levar para a guerra, porque se morria mais na guerra de doenças infecto-contagiosas do que propriamente de lesões de armas brancas ou de armas de outra categoria. Napoleão foi um cara inovador. Ele criou um toque de corneta para o médico, para dizer qual era a urgência e qual era a gravidade. Ele, juntamente com o seu médico, Joseph Guillotine, que inventou a guilhotina, mas que não morreu na guilhotina, não é um fato verdadeiro. E Napoleão soube, através do seu médico, Guillotine, que tinha um cara lá na Inglaterra criando uma coisa bem interessante, que ele pegava o pus de pessoas doentes de varíola e ele transportava para as pessoas saudáveis. As pessoas tinham uma varíola like, mas não morriam. E ele chamou o nome disso de vacina. E Napoleão ordenou o seu médico a fazer a primeira vacinação em massa da história da humanidade. Napoleão vacinou todo o seu exército com o método de Edward Jenner, que criou a vacina. Napoleão Bonaparte, dentre outras inovações, criou o alimento enlatado. Vejam vocês, que coisa interessante, né? Levar alimentos para a guerra era um problema, e ele também foi um precursor disso. Passamos por grandes evoluções, passamos pela Guerra Civil Americana, onde entre 1861 e 1865
os Estados Unidos mata mais americano no solo americano do que todas as guerras que os Estados Unidos participaram na humanidade. Então, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, Guerra da Coreia, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, se você juntar o número de americanos mortos, não dá o número de americanos que morreram na Guerra Civil Americana. Mas o que é que tem disso de tão importante, Hiroshima? Foi aí que evoluíram os procedimentos cirúrgicos e os procedimentos anestésicos inalatórios. Os pacientes lesionados no campo de batalha, ele precisava de uma amputação, então ele teria que ser anestesiado, a anestesia era fugaz, então o cirurgião teria que amputar a perna dele em menos de alguns minutos, um ou dois, então ele teria que ter alta habilidade, bons equipamentos, ferramentas, né, cirúrgicas, e aí houve uma grande evolução desse instrumental e do problema da anestesia inalatória. Chegamos numa pandemia que a pandemia da Covid chega a ser até bem pequena na frente dela, a gripe espanhola, que entra no Brasil ali por Recife, trazida por um navio, navio Demerara, que sai de Liverpool, passa por Lisboa, e em um jornal de Recife diz: chega aos portos de Recife o navio Demerara, que transcorreu tranquilamente em sua viagem, exceto pela morte de duas mulheres. Ou seja, naquela época era natural ter mortes durante a travessia do Atlântico, vejam vocês. E o Demerara já trazia o H1N1 da Europa e vai pulverizando pessoas contaminadas em Recife, no Porto de Santos e desce para a Argentina. E a história a gente já sabe como é. Naquela época, imagine vocês, a gente ter uma epidemia que matava assombrosamente, sem a gente saber qual era o micro-organismo, sem a gente ter a disponibilidade de máscara que nós temos hoje, sem ter vacinas, sem ter nenhum tratamento. Então, a gripe espanhola, ela é responsável pelo arremedo do que a gente conhece hoje do Ministério da Saúde. Foi nessa época que Carlos Chagas cria 27 postos de atendimento ou hospitais de campanhas no Rio de Janeiro. Ele pega a doença com toda a sua família, mas escapa e se torna um grande ícone da gestão da saúde do Brasil. É nessa época que se vê a necessidade da criação do SUS. E o SUS, décadas depois, chega a se formalizar. E é também a gripe espanhola que dá uma coisa que talvez muitos gostem, a famosa caipirinha, porque as pessoas muito bem de rendas na cidade de São Paulo fugiam para o interior, escapando da pandemia, e lá, para tentar conter um pouco da pandemia, misturava cachaça, limão e mel ou açúcar. E aí, por isso que o nome é caipirinha, porque foi feito pelos caipiras do interior de São Paulo. Vejam que coisa, né? Passamos pelas principais crises, né? As guerras mundiais, onde trouxe uma vastidão de inovação. Parece até um conflito filosófico, mas foram as guerras as grandes impulsionadoras do que a gente tem hoje como ultrassom, tomografia, radioterapia e até a quimioterapia, quando o gás mostarda cria uma nuvem desse gás atingindo uma tripulação de um navio americano e após esse incidente, os médicos observam que todos esses soldados apresentam o que a gente chama de leucopenia, ou seja, a queda dos leucócitos no sangue. E aí, o que é que eles imaginam? Ora, se esse gás causa a queda dos leucócitos, vamos utilizar isso para as leucemias. Então, o protótipo das quimioterapias que nós temos hoje, que salvam pessoas, surgiu do gás mostarda. Então, vejam vocês como a humanidade caminha. E como estamos hoje, né? Estamos hoje na quarta revolução industrial, onde
nós não temos mais um item, nós temos vários itens. Nós temos inteligência artificial, internet das coisas, nós temos robótica, nanotecnologia, impressão de tecidos, tudo isso que vocês conhecem muito bem, e é um pool de coisas. Passamos pela pandemia, logo estamos num período pós-crise que é fértil para o surgimento de grandes empresas e novas ideias, e o futuro, a gente sabe de tendências, mas a gente se baseia também, olhando no futuro, com algumas lições antigas. A gente pode estar prestes a uma nova revolução industrial, ninguém sabe, mas se acha que uma nova disruptura pode ocorrer a qualquer momento. E se acha que provavelmente é a interação homem-máquina e o desaparecimento dos hardwares. Ou seja, a gente não precisar mais de um celular para se comunicar, vejam vocês. Então, revolução a gente sempre esperneia, mas quem queria voltar a bater fotografia numa máquina em que a gente não via como saiu a foto e que corria o risco de queimar o filme, né, Leonardo? E a gente teria que deixar numa loja especialista em revelação e só ver se as nossas fotos de lua de mel prestaram depois de 15 dias de reveladas. Ou então não ter notebook e a gente levar para a sala de aula ou sala de reunião a nossa velha Olivetti, né? E recentemente, Leonardo, eu levei minhas filhas para conhecer uma máquina dessa que o tio meu me deixou, e elas disseram, que legal, papai, ela imprime em tempo real, porque quando a gente escreve, a folha sai, né? Achei muito interessante essa colocação dela. Então, quando o raio-x surgiu, disseram que era o fim, porque os pacientes poderiam, em qualquer local, bater o raio-x e ver se estava doente ou não. Isso não aconteceu. Quando a televisão foi inventada, disseram que era o fim do rádio, e o rádio continua sendo o maior meio de comunicação da humanidade. 51 países não pararam seus currículos escolares utilizando o rádio na pandemia. Então, a gente está nesse meio, né, machine learning, telemedicina, e o que implica hoje dessa quarta revolução industrial é a velocidade. Estamos vivendo um tempo de alta velocidade. A humanidade ela dobra o seu conhecimento a cada 2 anos, o número de dados. Então vejam vocês que hoje o maior preditor de evolução chama-se velocidade. E o que dá velocidade é a tecnologia, a inovação tecnológica. Por isso que nós temos hoje as principais marcas mais valorizadas são de TI. Mas qual é o futuro, Hiroshima? Quais são as tendências? Seria muita pretensão minha dizer, mas a gente se baseia nesses futuristas, né? Thomas Frey e Eric Topol, que é um médico cardiologista, e que eles dizem o seguinte: as profissões que vão estar na crista da onda em 2030, 60% ainda não existem. Então, será que vocês já ouviram falar em engenheiros de prompt? É uma das profissões que já está ascendendo e que já está no que eles disseram. Então, eu costumo dizer para minhas filhas de 11 e 10 anos, se vocês perguntarem a elas o que elas vão ser no futuro, elas vão dizer, não sei, minha profissão ainda não existe, estamos criando. Então, é isso que a gente tem que estar em mente. A gente não pode se pegar ao que já existiu, mas sim o que virá. Então, a gente vai ter, principalmente na minha área, tudo isso que vocês estão vendo: impressão de tecido, uso da interação homem-máquina, lente de contato que mede sua glicemia, que faz o exame em tempo real, a medicina de precisão chegando com força, mas a gente sabe que crise é igual a CRI mais cifrão. É agora, no período pós-crise, pós-pandemia, que vão surgir os grandes empreendimentos e as novas ideias inovadoras. Então, se reinvente. A gente está no Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação aqui em Natal, num estado pobre, numa região pobre, num país em desenvolvimento. Nós conseguimos fazer inovação aqui. O Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga contra o Câncer
faz ciência. Nós temos a pesquisa clínica que domina em torno de 30% da pesquisa oncológica do Brasil. A gente tem aqui as grandes Big Pharmas, estão aqui conosco, a maioria que vocês conhecem. Estamos produzindo a todo vapor, como nunca, e estamos trabalhando em inovação há 4 anos no nosso escritório, trazendo startups que já estão bombando no mercado, como a NUT, que tem uma plataforma que capta todos os sinais vitais de um paciente internado na nossa UTI, de modo que o médico já, antes de entrar no plantão, já sabe o estado de todos os pacientes, com alarmes em tempo real, coleta desses dados em tempo real, e nós temos 10 milhões de dados desses pacientes durante a pandemia. Estamos colocando agora inteligência artificial para predizer qual vai ser a evolução desse paciente e os custos, que para gestor é de suma importância. Aqui o nosso evento, onde nós fizemos a chamada das startups, tivemos pessoas de renome aqui. Então, é possível inovar. Nunca fazemos inovação sozinho. A gente sempre faz com parceria do Sebrae, Unimed, hospitais locais, e estamos criando agora o nosso Polo Pro Saúde para tentar mudar o cenário da nossa região. Aqui são os hospitais que estão sendo construídos pela Liga contra o Câncer, no centro do nosso estado, no município chamado Currais Novos, onde vamos levar pesquisa, ensino e inovação além da assistência à saúde. Estamos construindo também um hospital de oncopediatria, um sonho da Liga, da nossa superintendência, e quero deixar aqui o meu agradecimento, Leonardo, e abrir para os nossos dois representantes das nossas startups, para vocês conhecerem como funciona o processo e conhecer os negócios que eles estão desenvolvendo. Muito obrigado. Obrigado, Hiroshima. A gente aguarda, então, os dois representantes. Luiz Carlos, ou então, vamos do Luiz Carlos, já que ele já entrou aí, né? Isso, estou por aqui. Se quiser, a gente já começa. Deixa eu só apresentar minha tela aqui para vocês. Acho que eu não consigo porque o Hiroshima ainda está com, acho que está como apresentando ainda, né? Não, eu Não, descompartilhei já. Foi? Tá sendo... Ah, tá. Para mim tá desligado o compartilhamento. Entendi. Eu não consigo. Mas não pode autorizar? Isso, está dizendo Si- aqui, o host desabilitou o compartilhamento de tela. Sibeli, você pode autorizá-lo, por favor? Vou deixar aqui já a apresentação. Já está. Obrigado, Sibeli. E Obrigado, Sibeli. aqui. Pronto, gente. Vocês estão conseguindo ver? Só me confirmem aí nos Sim, comentários. Pronto, maravilha. Vamos lá, então. Primeiramente, boa noite também, né? Depois dessa palestra maravilhosa aí com o professor Hiroshima. Vamos continuar então nessa pegada realmente da inovação e das coisas que estão chegando, né? As novas profissões que estão se demandando para que a gente consiga ter ali as soluções dessa demanda. Uma dessas demandas que vem acontecendo, né, aqui no mercado é a questão da imensidão de alunos que vem se formando de saúde. A gente precisa de cada vez mais, que a gente tem cada vez mais pessoas ali, né, em situações de aprendizado e formação em saúde e, ao mesmo tempo, profissionais já em atuação que precisam dar continuidade, às vezes, às suas práticas e o seu conteúdo, né? E aí foi aí que surgiu a EVES, né? Que ele é a experiência virtual imersiva em saúde. Então, o que que é a EVES, né? Ela é uma startup, no caso, que ela atua na criação dos ambientes virtuais, na prática de saúde. Então, assim, ela pega ali o cenário de saúde onde tem situações práticas e trazemos ali, no caso, essa prática virtualizada. A gente pega o átomo, algo físico, e virtualiza, transforma em algo virtual, né? E ali essas experiências vão acontecer por intermédio de um óculos de realidade virtual, que é esse que está na tela, e aí as pessoas vão utilizar, vão imergir dentro dos ambientes e vão vivenciar situações mentalmente, basicamente, onde as pessoas vão é, realmente viver essa prática em saúde antes de chegar dentro do paciente real. Então, ali, quando você tem um cenário de saúde, como cirurgia, como um cenário de laboratório, um estudo de dissecação,
um cenário de atendimento clínico antes de chegar numa pessoa real e a sua porcentagem de erro passar a existir, a gente ali intervém nesse meio e aí a pessoa, o aluno ele pode chegar a ter um contato com esse tipo de situação, de fato com o paciente, com esse tipo de gente, antes de chegar no paciente vivo de verdade. Então você vai evitar ali o número de heterogeneia, o número no caso de erros, né, e possibilidades. E aí para a criação disso a gente traz uma equipe multidisciplinar que aí a gente tem pessoal de saúde aqui, eu que sou de odontologia, a gente tem uma médica também na equipe, tem pessoal de tecnologia da informação e de modelagem 3D, para que a gente possa trazer todos esses ambientes, inclusive atrás de mim, né? Aqui vocês conseguirem ver é um ambiente que já está acontecendo, que é o centro, no caso, um dos ambientes, uma das salas de cirurgia do centro lá de cirurgia da Liga contra o Câncer, onde o pessoal faz cirurgia diariamente, né? E esse ambiente aqui foi desenvolvido literalmente para que acontecesse o curso de instrumentação cirúrgica, que acontece lá, e aí é o que nós chamamos de ambiente de validação. Para cada curso que a Eves vai desenvolver, módulo ou alguma necessidade para que os clientes venham a ter, a gente passa horas e dias se debruçando dentro do ambiente real. Ele não é criado com base na imaginação, numa teoria, ele é realmente a vivência. Então, assim, o curso de instrumentação foi criado, aqui abaixo você vê o pessoal lá dentro do centro cirúrgico fazendo estudos, né, dentro de uma sala basicamente que é onde fica estéreo boa parte do tempo, e aí, em vez de você inserir 50, 30 alunos, alunos, né, de um curso dentro de um ambiente estéreo, você tem ali, no caso, o pessoal vivendo isso antes, e aí sim, quando entrar, eles já vão estar preparados, em vez de você colocar uma pessoa viva, uma pessoa, né, realmente em cirurgia, ou a chance de contaminação. E aí vocês podem ver aqui um exemplo de virtualização. No lado esquerdo, você tem a sala real. De fato, aqui essa aqui é a sala de cirurgia, uma das, dentro do centro cirúrgico da Liga contra o Câncer. E na direita, a versão virtual. Quando eu coloco o óculos, eu entro dentro desse lugar. Exatamente aqui o que eu estou vendo, que você vai ver dentro do óculos. E aí, ao mesmo tempo, você vai ver esse tipo de funcionalidade, que é a possibilidade de você interagir com os ambientes, a classificação, né, os textos e, no caso, citações que aparecem para que você entenda e o feedback. Aqui você está vendo essas mãos aqui, quando eu coloco o óculos, eu vejo minhas mãos, e aí eu vou interagindo nesse lugar, né? Então aqui você vê que isso aqui já é uma pessoa que está manipulando instrumentais cirúrgicos, ali de acordo com a ordem dos instrumentais, e aí ele vai treinar processo cirúrgico, a ordenação, a parte do tempo cirúrgico de cada canto, né? E a função de cada um, para que ele possa estar entregando, e aí esse, quando entrar no centro cirúrgico, o processo já aconteceu na mente dele. Você está vendo que aqui a mesa, como funciona lá, é a classificação de todos os instrumentais, e aí aqui, inclusive, uma pessoa utilizando, né? O processo, então, acontece na mente da pessoa, ela vivencia. Então, sempre que precisar, uma intercorrência, uma situação, o próprio processo de tempo cirúrgico, quando a mente vive processualmente falando, ela já está apta a resolver o problema, a fazer o processo sem que precise esperar ele acontecer. Porque você já viveu, é como um sonho várias vezes, né? Você repete quantas vezes precisar. E aí aqui tem alguns exemplos de imagem, né? Você vê aí a questão da entrada do centro da liga, mais imagem do centro. Esse aqui é uma entrada do centro, é um videozinho, onde você consegue ver alguma parte do centro, a entrada do centro de cirurgia, os instrumentais, e você consegue ver aqui uma pessoa manipulando, tá vendo? Aí ele vê como se fossem as mãos dele, né? No caso, vai conseguir olhar, manipular os instrumentais, né? E isso eu estou falando do curso de instrumentação. As possibilidades para a criação de cursos, módulos, de várias outras coisas são basicamente infinitas, são as mesmas, né? A gente é capaz de criar ali ambientes, no caso virtuais, e colocar para eles as funções que eles precisarem. Nesse caso, com toda uma metodologia criada em saúde, todo um acompanhamento com profissionais e a validação com o ambiente criado dentro da Liga contra o Câncer, né? Então, aí você vê também mais exemplos do ambiente, como acontece, né? O pessoal utilizando. Aqui é um dos ambientes que a EBS vem estudando também, que é um módulo com inteligência artificial, onde você tem um módulo de atendimento clínico que conversa com pacientes. Essas imagens aí, esses pacientes, já são pacientes desenvolvidos pela EBS para atendimento, né? Então, cada um deles traz uma dor, uma situação e responde com um sentimento baseado em aprendizado de máquina. E aí você vai aprender empatia, você vai aprender valores como atendimento, diagnóstico, anúncio de notícias difíceis, né? E aí você vai fazer toda uma questão de entrada nesse aspecto. Então, é assim que funcionam os novos módulos também. Eles funcionam de acordo com a necessidade de cada um. A gente funciona com o modelo de assinatura, né? O módulo clínico, o módulo de instrumentação e outros módulos que vão entrando aí, vão sendo desenvolvidos.
e em atualização constante junto com todos. Então, a gente fica sempre em suporte, né? A gente oferece uma aprendizagem contínua e abordagem sempre que o aluno precisar, manhã, tarde, noite, madrugada. Colocou o óculos ali, ele vai rodar, você vai entrar, vai fazer o processo, desde um aluno a um profissional formado que precisa fazer uma cirurgia no dia, por exemplo, e faz tempo que ele não faz, ele precisa praticar. Então ele vai ali, vai fazer o processo, quando for ali na hora, ele vai estar renovado, tudo direitinho. Então, basicamente, gente, isso é EBS, isso é uma experiência virtual imersiva em saúde. As pessoas agora estão tendo a oportunidade de vivenciar esse ambiente. Muito obrigado. Aqui tem nosso contato, nosso QR Code, caso vocês queiram entrar em nossas redes sociais. E dúvidas, qualquer coisa é só perguntar. Leonardo, e Sim. só para uma colocação, a Eves entrou pelo nosso edital, nós apresentamos os problemas que a nossa instituição desejava resolver, já que a gente tem um ensino lá no IEP, e uma das selecionadas foi a Eves. E eles passam a mentoria com a gente lá na parte técnica, e eles têm o apoio também do Sebrae, juntamente com a gente na parte de empreendedorismo. Então, a função da gente é fazer a Eves chegar no mercado como ela já está chegando, junto das instituições de ensino, em que elas conseguem substituir, não totalmente, mas laboratórios em que tem gastos e vencimentos de kits laboratoriais e que tem gastos, desperdício, você pode associar a um laboratório virtual em que o custo cai muito e o aluno pode treinar, retreinar, inclusive quem está na plateia, não é, Luiz Carlos, também pode estar vendo onde ele errou, Isso, onde a pessoa que está utilizando errou. exatamente. Muito interessante, Luiz Carlos, Francisco Hiroshima. Eu acredito que ainda há mais uma apresentação, não é? Isso, a ZSafe agora com Augusto. Isso, Augusto, nos escuta? boa noite a todos. Boa noite, Augusto. Deixa eu ver aqui, acho que o meu também tá, agora já tá, foi liberado. Deixa eu... Vocês estão conseguindo ver minha tela, gente? Sim, Estamos, Augusto. estamos. Então, boa noite, me chamo Augusto, sou biólogo. Queria falar assim, dentro de uma vertente diferente, né, do meu colega que acabou de falar, e mostrando o potencial que a liga pode proporcionar. A VSafe, na verdade, ela atua numa área pré-clínica. Na verdade, dentro desse contexto onde usa-se animais, macacos, roedores, coelhos para testes de novos produtos, a VSafe ela aposta em um modelo alternativo que possibilite avaliar até mesmo outras características que a gente não consiga avaliar em mamíferos. Então, o que a gente usa? Nós usamos embriões de peixe, zebrafish, não sei se a maioria daqui conhece esse animal, como modelo alternativo e sustentável, né? Dentro desse avanço que o Hiroshima falou, biotecnológico, desde dos primórdios até hoje. Então, esse avanço ele precisa ser modificado, ele precisa ser botado em prática. E esse peixe, ele é fantástico e ele está ganhando o mundo pelas suas características, né? Então, o que a VC faz? Ela testa novos fármacos, novos cosméticos, novos agrotóxicos, da mesma forma que é testado em roedores, por exemplo, em mamíferos, na forma geral, com uma perspectiva de uma redução bastante nesse estudo pré-clínico, né? Então, a utilização desses embriões, como vocês podem observar aqui, eles são transparentes, a gente consegue ver todo o processo de desenvolvimento desse embrião em apenas 5 dias. Então, desde uma célula até um organismo, uma larva totalmente formada, a gente consegue ver isso e consegue avaliar endpoints como de malformação, teratogenicidade, que a gente não conseguiria avaliar, por exemplo, em mamíferos de forma tão fácil. Então, dentro dessas características, para vocês terem ideia, quando em relação ao zebrafish ao ser humano, existe uma homologia em relação a genes associados à doença, mais de 85%, 82%. Então, isso quer dizer que uma determinada doença, ela pode ser estudada e observada nesse modelo em peixe, gente. Isso é fantástico. Então,
estudos a nível de comportamento, a nível oncológico, a nível de desenvolvimento, tudo isso a gente consegue avaliar usando esses embriões de peixe. Tá? Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue reduzir o custo de desenvolvimento de um novo fármaco, né? Pela utilização desse modelo que é muito mais barato comparado com o roedores, por exemplo. O tempo de pesquisa, para vocês terem ideia, uma plaquinha de 90 centímetros, ou de 10 por 10, eu consigo avaliar mais de 100 embriões de peixe ao mesmo tempo. E, além disso, a quantidade de moléculas que a gente precisa avaliar vai ser bem pouco, porque a gente coloca na própria água de desenvolvimento desse embrião. Então, reduzindo o tempo, reduzindo o custo para o desenvolvimento de novos fármacos. Então, aqui é basicamente um portfólio de vários testes que a gente já faz. A determinação de CL50, o efeito de malformações fenotípicas de um determinado composto, a variação de neurotoxicidade através de avaliação de comportamento, tá? Entre outros, a parte de biomol, entre outros ferramentas de avaliação. Mas um potencial que a gente quer implementar aqui dentro da Recife é utilizar esses embriões de zebrafish como um avatar para tratamento de câncer. O que isso quer dizer? Eu posso ter um paciente que tem um câncer, eu posso pegar essas células tumorais, injetar nesses embriões de zebrafish e avaliar não só a progressão tumoral, mas identificar dentro daqueles protocolos de medicamento que aquele paciente toma, qual é o mais adequado para aquele paciente específico. Isso é uma revolução dentro do estudo da medicina personalizada usando o zebrafish no lugar de mamíferos, porque a gente consegue ver no microscópio o desenvolvimento do tumor, a progressão desse tumor, a redução desse tumor usando determinado quimioterápico. Aqui, ó, como vocês podem ver, aquela plaquinha de 8 por 12, eu consigo avaliar aproximadamente quase 100 embriões de peixes, vendo, colocando em cada um, por exemplo, em cada uma coluna dessa, diferentes quimioterápicos e avaliando o desenvolvimento desse tumor através de uma medicina eficaz e personalizada. Tá? Aqui são alguns dos nossos parceiros, são bastante, mas a Liga, né, a gente passou desse edital, que ele foi bastante amplo, né, como vocês viram, a startup do colega que usa realidade 3D virtuais para poder trabalhar nesse ambiente hospitalar. E nós, na outra ponta, a VSafe, com estudo pré-clínico usando o modelo de embriões de peixe, mas tem o Sebrae, a própria UFRN, entre outros, tá? Já ganhamos alguns editais de fomento que está ajudando a gente a tirar essa ideia do papel e cada vez mais implementar esse modelo como um modelo robusto para avaliação toxicológica de novos produtos, tá? Com o Centelha, o Sebrae, o Programa de Inovação em Saúde da Liga, e a gente estamos na última fase das mulheres inovadoras. Tá? Aqui a nossa equipe ela é multidisciplinar, temos biólogos, temos engenheiros químicos, temos biomédicos fazendo parte dessa equipe, tá? E somos da Recife. Obrigado, gente. Obrigado, Augusto. Obrigado, Augusto. Francisco, mais alguma consideração antes de nós começarmos a parte de debate? Só dizer que a ZSafe já está desenvolvendo um trabalho conosco, né, de quimioterápicos de alto custo. A gente está fazendo vamos dizer aí, um piloto nessa plataforma para justamente ver os resultados, porque a grande sacada deles é baratear o custo da pesquisa, né? A gente sabe quanto é custosa, mas a gente pode se antever antes de gastar tudo isso com essa plataforma tão mais concisa. Francisco, eu gostaria aqui antes de nós começarmos, colocar para as pessoas que estão nos escutando e que assistirão depois no nosso canal YouTube da Academia, a sua história ela é permeada por
fatos interessantes e a inovação sempre esteve na sua veia, né? Desde pequeno. Para quem não sabe, gente, nosso pesquisador, historiador, escritor, inventor Francisco Hiroshima, ele começou fazendo desenhos de anatomia humana ainda na época da faculdade, e isso gerou uma empresa, né? Empresa essa que atua até hoje, que é a Ciência Ilustrada. Ele inventou também métodos de detecção de ceratocone por meio de uso de tecnologia acessível, né? Onde você utiliza um celular, e isso poderia ser feito em grandes escalas, um grande número de pessoas nas escolas, como um método de detecção rápido. Então, Francisco, parabéns, né, por isso, por essa sua luta incansável. E inclusive, eu gostaria de fazer uma pergunta nesse sentido, né? Você coloca a indústria 4.0 e em algumas das suas palestras também você cita que não adianta ficarmos somente esperando o paciente vir, né? Que nós temos que levar a tecnologia, ele é uma tecnologia acessível. Desde quando você tem essa ideia de que as pessoas poderiam realizar, né, mesmo que seja algo ainda não conclusivo, a detecção e assim posteriormente procurar uma equipe médica, uma equipe de saúde que poderia então consolidar esse achado, né? Excelente pergunta, Leonardo. A primeira percepção que eu tive foi quando eu soube que o computador que levou o homem à Lua tinha apenas 4 KB de memória RAM. Para quem não é da área de TI, né, como eu, que fui pesquisar o que era isso, eu, eu fiquei abismado. Por quê? Porque a quantidade de processamento que nós temos hoje, eu digo sem medo de errar, qualquer celular de alguém que esteja nos vendo aqui agora, né? Qualquer pessoa. Se o homem foi à Lua com um computador de 4 KB de memória RAM, se a gente pegar o pior celular das pessoas que estão indo aqui, a gente dava voltas na galáxia. Então foi a partir daí que eu disse: poxa, será que dá para utilizar esse processamento do celular para a gente dar diagnóstico? Isso a gente pensou em 2011, ou seja, há 12 anos. Será que dá para uma professora que está no interior do meu estado pobre, ela pode triar crianças e no lugar de eu trazer 100 crianças para eu atender no hospital universitário, com as dificuldades que a gente sabe que é, será que dá para ela trazer apenas duas que o equipamento disse que pode ter a doença? Então foi a partir daí. E depois disso, a gente também desenvolveu um exame de urina para celular. Não é para urinar no celular, todo mundo imediatamente pensa isso. É simplesmente um chipzinho com os reagentes da fita, em que a gente criou um sistema óptico que acopla o celular, ele bate a foto e o algoritmo, em 6 segundos, dá o diagnóstico de um EAS comum através de fitas. Então, são essas coisas que a gente começou a pensar e, a partir de então, sempre caminhamos nessa onda. Com relação ainda às duas startups, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre elas, mas elas são todas originárias do Centro de Inovação de vocês da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é isso? A gente abre um edital para um chamamento dizendo assim: pessoal, eu tenho aqui esses meus problemas. E eles trazem as soluções. Nós tivemos 24 startups, dessas 24 ficaram 13, e dentre essas 13 teve a ZSafe e a Evis, que estavam no nosso escopo. Então, eles já tinham as ideias. E como é que a gente funciona? A gente funciona dando o campo de prática, que é o que é mais difícil hoje, né, Leonardo? Ou seja, se você é inovador, você está desenvolvendo um produto inovador na saúde. Se você for para o mercado tentar jogar esse produto no mercado, quem for investir em você, ele vai perguntar onde você testou, onde você validou essa ideia.
E sim, ninguém abre hospital para validar. Muito poucos hospitais abrem que tenha, vamos dizer assim, uma política de inovação que abra as suas dependências e que tenham as pessoas capacitadas para mentorar essas startups. E foi isso que a gente desenvolveu. Mas eles já existiam, né, o projeto, e apenas a gente faz o suporte de mentoria e validação nos campos que a gente pode atuar, juntamente com o Sebrae. Francisco, você me fez lembrar uma época que eu fui aos Estados Unidos a acompanhar a apresentação de várias startups e havia uma startup apresentando um modelo de diagnóstico de três vírus, né? Chikungunya, dengue e não me lembro, agora eu não vou falar a terceira porque realmente eu fiquei Zika. na dúvida, Zika. E eu fiquei muito interessado após a apresentação. E quando eu fui ao laboratório deles, eles não tinham nada do que você acabou de comentar, o processo de criação, validação, a própria otimização do processo. Então eu saí de lá com um pouco até decepcionado, uma vez que isso não tinha acontecido, né? Era só uma ideia. E aqui vocês estão mostrando exatamente o oposto, né? É já a consolidação daquilo que foi feito, que está pronto, inclusive, para adentrar o mercado. Sim. Nós temos aqui algumas citações e algumas colocações no nosso chat. E a primeira pessoa que eu estava assistindo, enquanto eu estava assistindo a sua apresentação, que por sinal é excelente, foi a nossa confrade, né, nossa amiga Maria Inês Santoro, que está escrevendo um livro baseado numa contextualização da participação da mulher na medicina brasileira, na medicina mundial, desculpa. E eu imagino que a Maria Inês Santoro tenha gostado muito, né? Eu lembrei de você na hora, Maria Inês. A sua palestra Foi na incrível, adorei a palestra e as slides são incríveis. Os meus eram muito ruins, esses foram maravilhosos. Parabéns. Obrigado. compartilho do seu comentário, Maria Inês. E aí nós temos várias parabenizações, Flávio Amaral, realmente uma viagem na história. E nós temos aqui Dr. Hilton também parabenizando. E uma pergunta do nosso confrade Humberto Zardo. Professor Hiroshima, excelente preâmbulo para a discussão. Favor mencionar, além do engenho Potiguar, qual o network com outras universidades do mundo para as novas aplicações da ciência? Exemplo, Advanced Medical Engineering, como acontece nas universidades de outros países, como Arizona State, Temple, Arizona, Estados Unidos. Muito boa pergunta. Quando a gente foi convidado para criar o escritório de inovação, a gente teve metas a serem alcançadas. A primeira era mudar a cultura interna da instituição. Não é fácil inovar. E inovação não pode ser colocada de goela abaixo. É uma cultura que você vai criando. E um outro passo era a gente conseguir chamar a atenção externa e externa aos muros da instituição. E isso a gente conseguiu em pouco tempo. Mas hoje, como o colega o confrade aí, como você disse, nos pergunta, a gente hoje já tem relação com universidades lá em Barcelona, startups que querem ter contato com a gente, ou seja, um processo de internacionalização. Nós já temos também contato com empresas de Dubai, que já vieram aqui a Natal justamente para conhecer os nossos campos de práticas, para validar alta tecnologia no diagnóstico do câncer. E recentemente recebemos o Dr. Gregory Higgs, que é lá do John Hopkins, e que está também conversando conosco para o desenvolvimento de parcerias em estudos e inovação. Então, a gente também já está nesse caminho. Eu estou cheio de perguntas, mas eu vou seguir aqui um pouco o nosso roteiro, até que para que a gente possa englobar também o Luiz Carlos e o Augusto Monteiro, que eu Isso, pediria até isso. que vocês mantivessem os vídeos abertos, né? Ainda do Humberto Zardo, Luiz Carlos, ótima perspectiva.
Pergunto se esses ambientes já foram ampliados para a odontologia. Olha, já aí gente interessada, né? Teria grande aplicação em países onde as universidades não têm laboratório ou área prática. Exemplo, farmácia magistral, odontologia em alguns países do oeste africano. Realmente, a aplicação de vocês, eu entendo que vocês iniciaram na medicina, mas vocês podem adentrar diversos outros campos, né, que necessita aí do ambiente virtual para treinar, né? Então, você gostaria de falar alguma coisa em relação à pergunta do Humberto, Luiz Carlos? Sim, acho que o Hiroshima até levantou a mão, quer fazer alguma colocação primeiro, Hiroshima? Eles começaram na odontologia. Foi. Eu sou de odonto, né? Então, realmente, o primeiro produto, o MVP mesmo, ele era de odonto. Era um procedimento de extração de terceiro molar, e aí a gente ia entrar em endo, que era um processo de canal, né? Só que aí, como a gente fez justamente esse edital da liga, e aí a gente precisou primeiro ver a necessidade do mercado, do que tinha à nossa frente, e uma das necessidades era a alta demanda de alunos que tinha, né, de instrumentação cirúrgica para ambientes estéreis, e no caso a grande quantidade de materiais que se usava, a gente acabou concentrando para esse curso. Mas sim, o odonto é um dos nossos grandes também, nossas grandes visões, né, para poder participar. Sim. Luiz Carlos, você falou a sigla MVP, eu acredito que é mínimo produto viável, né? Isso, isso. Para as pessoas que não são muito familiarizadas com a área de Isso. startups. Então, vocês começaram na área de odonto, posteriormente já expandiram para a área de medicina. E vocês têm outros planos? Isso, assim, basicamente, um processo em saúde que gere custo e que tenha algum dano a um paciente, caso não tenha um aprendizado correto ali, basicamente, no seu início, sua base, a gente planeja intervir. Então, no campo das ciências médicas, fisioterapia, parte anatômica, por exemplo, em alguns cursos que tem na grade, o início de anatomia também, né? E até a parte cirúrgica, por que não, de modo mais avançado, em processos também antes de ali intervir antes do contato humano mesmo. Essa ferramenta de vocês, né, além de reduzir custos e deixar, né, com que o aluno pratique, isso amplia a segurança, amplia o conhecimento, gera novas dúvidas, com certeza. Isso poderia ser implementado, imagino eu, em diversas universidades, escolas, até mesmo não somente no nível superior, né, no nível técnico. Então, realmente é uma transformação digital muito grande, né? E eu vou fazer mais uma pergunta então para você, Luiz Carlos, que é quais serão os próximos passos? Alguém pode, por exemplo, se alguém interessado na tecnologia desenvolvida por vocês, o que deve ele fazer? Procurar, solicitar, já está em processo de validação para venda, licenciamento? Pronto. A tecnologia da Evis, né, ela é uma tecnologia de desenvolvimento para cada, assim, tem os módulos que ficam desenvolvidos. Caso alguém necessite de um módulo que a gente já tenha, um exemplo, instrumentação, alguém que precisa de um módulo de instrumentação, a gente vai só pegar, adequar um pouco a metodologia da instituição, hospital universitário, a própria universidade ou um curso mesmo, né, mais avançado, e entregar. Caso uma necessidade nova surja de um novo desenvolvimento, só entrar em contato com a gente também, traz ali realmente o que você precisa, sua dor, e a gente conversa realmente, entra para desenvolvimento e vamos junto. Ah, temos aqui vários comentários parabenizando os três. A Flávia Amaral, né, coloca aqui, e pensar que zebrafish era divulgado de uso para avaliação de ecotoxicidade. Realmente, houve esse momento, né, onde o zebrafish era um processo de avaliação de ecotoxicidade, mas já existem várias empresas, já existe algum guia, Augusto, citando o zebrafish como um método de avaliação de toxicidade ou outras aplicações, Ah, outras, né? tem a OECD tem algumas diretrizes que utiliza tanto o adulto como o embrião de zebrafish para estudo de toxicidade aguda, mas dentro de uma vertente ainda
de ecotoxicidade, né? Mas, como você mesmo falou, é crescente essa utilização do zebrafish como um estudo realmente pré-clínico, por exemplo, um screen de drogas. Vamos supor Uhum. que uma farmacêutica tenha 100 drogas e ela não vai testar tudo isso em mamíferos. Então, Sim. é usado como screen. Essa translucidez do embrião zebrafish possibilita ele ser uma ferramenta muito boa para trabalhar com edição de genoma, CRISPR. Então, editar o genoma de zebrafish para produzir uma determinada doença específica que eu quero avaliar essa droga, também ela é muito utilizada e agora cada vez mais como um avatar, né? Injetar a célula tumoral e avaliar como esse tumor ele progride no zebrafish e fazer as predições de drogas e entre outras coisas. Olá, Francisco, sua palavra é sua. Leonardo, Augusto já teve a oportunidade, né, Augusto, de ver, eles conseguem ver até o comportamento da larva, ou seja, pode-se fazer até a leitura com inteligência artificial e você vê o comportamento, não simplesmente a alteração celular, entendeu? Então, o Sim. comportamento do animal, a larva do animal, ele também pode predizer algumas coisas diante dessa plataforma. Ou seja, numa avaliação pré-clínica, você pode ter indícios não só de bioquímica, fisiologia, mas também de comportamento, né? Que Isso, poderia estar ali não sendo visualizado numa célula dedicada para aquele estudo em tecido, ou se você tem informações adicionais, né? isso. E o E que a gente sempre gosta de dizer, Leonardo, é que hoje, né, com a dificuldade do setor de saúde, a gente sempre diz, nós temos sempre que criar soluções que baixem custo e aumente a receita de alguma forma. Então, se você consegue baixar o custo, eu não vou entrar nesse estudo porque um teste prévio, como o do Zebrafish, já me disse que não é muito indicativo. Então, isso evita você fazer gastos desnecessários, porque você já tem uma informação prévia. Sim. Augusto, a gente está na área da farmácia, nós estamos vivendo o processo também da revolução digital, né? Onde nós temos os high throughputs, os testes de alta capacidade para detecção de alvos de uma forma muito rápida, e também softwares como, por exemplo, a farmacometria, que nos colocam a inteligência artificial, que coloca a inteligência artificial para a seleção de drogas, né, novos candidatos. Quando eu digo droga, porque ele ainda não se transformou num fármaco, né? Ele ainda não mostrou o seu potencial. Então, esses testes de zebrafish podem ser muito úteis à indústria farmacêutica nessas triagens que são de um número imenso de moléculas, né? Porque a gente faz alterações em diversos pontos da molécula para testar. E realmente, o zebrafish nesse ponto, o teste pode ser aí um indicativo e também um orientativo para qual molécula, né, seguir. Sim, Francisco. Leonardo, você veja só o seguinte, né? Num teste, numa placa de 8 por 12, como diz Augusto, em um teste prévio, se você vê que tem muita embriotoxicidade para o lado cardíaco, alguma coisa assim, né? Então, é uma informação já muito preciosa para ser rastreada, direcionada para isso, ou seja, mesmo que seja com a homogenética aí de 82%, não é isso, Augusto? Serogina, em relação à doença, existe essa homologia genética de 82% dos genes que eu vejo em ser humano, e o Zebrafit vai estar lá correspondente à mesma proteína, o mesmo gene. É, eu tenho aqui duas. Olha, o Dr. Hilton, também confrade, ele coloca que parabeniza as apresentações e pergunta se você já possui um MVP a e se vocês já vão partir para captação e escalonamento. Para qual a pergunta?
se as duas empresas que foram apresentadas, né, se ele vai partir para o processo de captação de investimentos ou escalonamento. Eu vou antecipar aqui, e depois vou deixar aberto para os rapazes, mas Augusto, a ZSafe já está no mercado, já emitiu nota fiscal, né, já está trabalhando, e Luiz Carlos também já está em negociação com grandes redes educacionais no Brasil inteiro. Então, assim, já não é mais um MVP, já está para demanda de mercado, ou seja, para tracionar o negócio da startup. Não é isso, Luiz e Augusto? Parabéns. Isso. A gente já está em negociação, na verdade, né? Então, justamente isso é uma demanda que trouxe, já está trazendo módulo de atendimento clínico com inteligência artificial, justamente para esse tipo de negociação e atração mesmo de mercado. Como o Hiroshima falou antes, já vendeu, já vendeu já, e a gente está correndo atrás mesmo de cada vez mais validar esse modelo no mercado, mostrar o potencial para as grandes farmacêuticas, as grandes produtoras de drogas, para poder mostrar que pode se implementar o mais rápido possível, porque fora do Brasil existem grandes empresas que já usam esse modelo há muito tempo. Então, a gente tem que correr atrás desse tempo perdido. Realmente, Augusto, eu já vi vários artigos utilizando o zebrafish como um processo de screening para detecção ali de malformações, toxicidade para diversos órgãos. É uma técnica realmente muito utilizada, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né? Bom, há um comentário aqui ainda do Humberto Zardo sobre o uso da tecnologia. Há um dito aqui no nosso terreiro: piquenique. Problem in chair, not in computer. Bom, o recado aqui está dado. Há que se treinar o indivíduo que está na cadeira. Concordamos plenamente, Humberto. Mais parabenizações aqui do Dr. Acácio, da Silvia Torpitz. Parabéns, excelente e muito empolgante. E aqui acho que é a última pergunta do chat, né? Para o Luiz Carlos. Como planejam fazer o acompanhamento da proficiência dos alunos treinados? Começando com o que já foi documentado na odontologia. Pronto, perfeito. Essa é uma excelente pergunta, inclusive, Humberto, sobre a questão da metodologia que a EVES usa para ensino e avaliação também, já que ela também pode ser utilizada como instrumento avaliativo, né? Toda a metodologia ela é feita com base realmente na literatura, né, e da medicina baseada em evidências, ali que a gente tem. E aí tem literalmente a nossa base clínica, que é dentro da liga. Então, o ambiente de validação ele é real. A gente não foge de um processo real, como, por exemplo, um processo de odonto, ordem de instrumentos, a paramentação, tudo que precisa acontecer, isso não tem como fugir. Então, assim, essas etapas são todas respeitadas de forma correta, inclusive a avaliação é com base nisso. Então, o aluno, ele precisa, o que ele vai ter na chance, no caso, dentro do ambiente da EPS? Ele vai ter a chance de erro, ele precisa errar, ele precisa entender, no caso, todo o ônus que dá de ele matar uma pessoa, de ele contaminar um instrumento, de ele fazer um processo errado, causar uma hemorragia, ou no caso, resolver, trazendo, no caso, a hemostasia. E aí, toda essa questão precisa ser, de fato, levada em consideração. Então, a gente atua mais na deficiência do aluno, no caso, ali mais na fraqueza, do que, de fato, somente no aprendizado de ganho, né? Então, ele precisa realmente errar. A gente costuma dizer que lá é onde as pessoas vão errar, e não em vocês, né? Então, realmente é onde o erro se torna aprendizado. Há ainda uma continuidade dessa pergunta para o Luiz Carlos, né? Se o acompanhamento no pós-operatório, se há acompanhamento no pós-operatório real. Ou seja, uma vez que ele treinou no software de imersão virtual criado por vocês, pela EVES, como existe esse acompanhamento depois na realidade, né? Bom, hoje em dia não foi desenvolvido um acompanhamento de pós-operatório, porém, no módulo de atendimento clínico, por que não? Né? É um paciente realmente que vai retornar, vai trazer ali seu histórico de recuperação ou não, né? Uma piora ou uma recuperação em si.
E aí, de fato, é algo, sim, bem-vindo, na verdade, né? É algo até passível de desenvolvimento, realmente. Acompanhamento pós-operatório, uma nova solicitação, se resolveu, se não resolveu. A gente trabalha com variação anatômica, né, também. Então, são diferentes casos. Não uma pessoa que for trabalhar, fazer uma cirurgia, não vai ser a mesma, as coisas não estarão bem no mesmo lugar devido a essas alterações. Então, de fato, é algo a se ver, sim. Ah, realmente nós estamos vivendo aí uma série de transformações, né? Baseado, eu lembrei Luiz Carlos e Augusto e doutor e o Francisco Hiroshima, né? Hoje no sistema de saúde da Inglaterra, né, no NHS, você tem para os usuários daquele país, né? Eles entram num software, colocam as suas na verdade, o que eles estão sentindo, né, enquanto pacientes. E esse software, por inteligência artificial, vai triando as possibilidades do quais seriam aquelas doenças, e aí, conforme a gravidade, ele chama aquela pessoa para uma consulta médica, e em casos menores, ele mesmo já passa ali orientações necessárias para o tratamento daquela doença de forma virtual, né? Então, nós estamos aí caminhando para um mundo de muitas mudanças, com certeza. Eu quero parabenizar os três, agradecendo aí a pessoa do Francisco Hiroshima, que está sempre aí nessa luta. E, Francisco, só para fechar, você poderia contar, assim, resumidamente, a história de como você queria ser combatente? Isso aí eu vou resumir aqui, mas meu sonho era eu na escola via o 7 de setembro e achava aquilo magnífico e eu queria ser soldado. É o motivo da minha palestra no TED, no primeiro TED que eu participei. É, no entanto, eu na escola sofria muito bullying e a maneira que eu encontrei de me comunicar com minha mãe foi através do desenho, por isso que me tornei um ilustrador. E um belo dia na casa, lá em casa, meu avô morava conosco, ele começou um processo de cegueira bilateral através do glaucoma. E meu pai, eu era criança, chegou em casa e disse que meu avô estava ficando cego por uma doença hereditária. Eu corri lá no dicionário e tinha hereditário, que passa de pai para filho. E foi aí que eu me preocupei. Eu disse, se meu avô tá cego, meu pai vai ficar cego e eu também vou ficar cego, né? E foi aí que eu comecei a me preocupar. Então eu resolvi fazer, estudar para fazer medicina, para tentar achar a cura do câncer de forma ingênua, né? Só que meu pai foi desempregado e aí foi que as coisas complicaram. Eu teria que sair do colégio privado. E qual foi a minha surpresa? Eu ganhei uma bolsa, né? Após entrar na sala do diretor com apenas 11 anos de idade e exigir dele uma bolsa de estudos, porque meu avô estava cego, meu pai ia ficar cego e eu também. E ele achou aquilo uma coisa tão, vamos dizer assim, atrevida, que eu ganhei uma bolsa de estudo da quinta série ao pré-vestibular, apenas com algumas condições. Não poderia tirar uma nota abaixo da média e muito menos ficar em recuperação, que isso fazia eu perder automaticamente a minha bolsa. E quando eu me formei em medicina, eu procurei onde estava esse diretor, irmão Reginaldo, que nos deixou ano passado, e mandei um telegrama dizendo a ele que aquele garoto franzino que entrou na sala dele pedindo uma oportunidade para estudar, para combater a cegueira, hoje estava se formando médico. E qual foi a minha surpresa? Que 15 dias depois eu recebi um telegrama dele dizendo que estava utilizando o meu convite numa comunidade carente de Taguatinga e mostrando que apenas o conhecimento liberta o homem. Então é mais ou menos isso aí. Fantástico, fantástico. Venho de uma família que passou muita dificuldade, sabe, Leonardo? Gosto muito de dizer isso, porque as pessoas que nos escutam pensam que as coisas são fáceis. E não é só difícil para vocês, não, é difícil demais, e foi para mim também, né? Mas o que a gente não pode é esmorecer. A inovação é isso, é pegar um problema e transformar em uma solução. E, quem sabe, que seja uma mola para a gente pular mais alto ainda. Olha, já existem aqui parabenizações, agradeço também ao Acácio. Inclusive, eu vou pedir para que todos, Carla Tatiana está parabenizando, para que todos abram
quem puder, né, o vídeo, para que a gente possa ir fazer a foto deste evento. Eu estou muito feliz com a nossa conversa de hoje. Agradeço imensamente ao Acácio Lima, doutor Acácio, que indicou, né, o nome do Francisco Hiroshima. Então, mais uma conversa. E daqui a 15 dias, essa gravação estará disponível no site da academia, no canal do YouTube, para quem quiser novamente rever, né, ou assistir pela primeira vez. Então, a gente vai dando encerramento. Quero encerrar essa atividade de hoje agradecendo a todos aqui em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e de maneira especial ao palestrante Francisco Hiroshima e também aos palestrantes Luiz Carlos Alípio e Augusto Monteiro, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, que vocês colham muitos frutos. E ainda aproveito para informar que no dia 6 de novembro, que será meu aniversário, teremos a palestra Análise de Proteção por Propriedade Intelectual no Brasil, com o Júlio César Castelo Branco Reis Moreira, que é presidente do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. O link da inscrição está sendo compartilhado aí no chat, já foi, na Excelente verdade. tema, viu, E Leonardo? dessa forma, então, obrigado. Ah, quase todas as segundas, os temas são muito interessantes e relevantes. Fica aí o convite a todos. Dessa forma, encerro a nossa transmissão, agradeço a participação de todos e espero vocês em outros eventos da nossa academia. Obrigado, boa noite a todos.